Vai fazer? Tá. Você vai fazer a prece? Vai fazer alguma coisa ou eu posso fazer a prece mesmo? Não, é para ficar em agosto. Ah, então. Bom dia a todos. Bom dia. É com prazer, com emoção, com alegria que mais uma vez a gente está aqui nesse domingo, nessa manhã maravilhosa, agradecendo a espiritualidade bendita por esse acompanhamento, agradecendo a oportunidade mais uma vez. E inicialmente a gente vai fechar os nossos olhos para que nada que esteja acontecendo ao nosso redor possa atrapalhar a nossa conexão com o alto, e que neste momento os nossos pensamentos possam estar voltados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nossa Mãe Maria Santíssima, e essa espiritualidade bendita que desde as primeiras horas nesta manhã de hoje preparou cada detalhe para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. E que esta manhã fosse para nós a melhor manhã de nossas vidas. Que nós pudéssemos receber tudo aquilo que nós estamos precisando para o nosso equilíbrio físico, para o nosso equilíbrio espiritual. Que nós possamos, nestes momentos que aqui estivermos, e conectados com essa espiritualidade bendita, reforçarmos os nossos laços com Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Inicialmente eu quero agradecer pela nossa última fala, no nosso último encontro aqui, por todas as emanações de amor, de carinho que vocês me passaram, por aquele momento de emoção que eu estava, por aquele dia que eu não estava tão bem, e que vocês tão amorosamente me transmitiram tudo aquilo que eu precisava naquele momento. Muito obrigada mesmo, e que foi muito importante para mim. Eu gostaria de ter um telão aqui para passar uma música para vocês, mas eu ainda não aprendi esses recursos, mas a gente vai aprender, né, Jefferson? Não sei, acho que ele está lá no fundo. E a música que eu gostaria de passar para vocês é uma música do Oswaldo Montenegro que chama Estrada Nova. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, eu vou tentar passar na letra aquilo que eu gostaria de transmitir para vocês. Ele fala assim: eu conheço
conheço o medo de ir embora. Não saber o que fazer com a mão. Gritar para o mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço o medo de ir embora. Embora não pareça, a dor vai passar. Lembra, se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito, vai passar. O sol já nasceu na estrada nova. E mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra, se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito, vai passar. Eu conheço o medo de ir embora. O futuro agarra sua mão. Será que o trem passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço o medo de ir embora. E nada que interessa se pode guardar. Lembra, se puder. Se não der, esqueça. De algum jeito vai passar. Quando a gente ouve, quando a gente lê uma letra bem escrita, a gente fica imaginando o que os poetas querem nos transmitir. E pode ter certeza que eles querem nos transmitir lições para o nosso dia a dia. O que será que o Oswaldo Montenegro e o Arlindo Carlos da Silva da Paixão, porque a gente não pode deixar de citar realmente os autores, quiseram dizer com essa letra? Na nossa fala de hoje, eu me inspirei numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Eu sou fã dele. E ele falava sobre a carta de Paulo a Timóteo. A palestra dele era baseada na carta a Timóteo. A carta que Paulo escreveu quando ele estava preso, já no fim da vida. E ele escreveu a Timóteo que ele teve como filho, que ele criou como filho, que ele não teve, mas que ele adotou. E no final da vida, Paulo dizia que ele tinha que amar todas as pessoas, mesmo preso, mesmo sofrendo. Ele dizia que ele tinha que amar todas as pessoas e principalmente valorizar os antepassados, valorizar os pais, valorizar todas aquelas pessoas que um dia tiveram a oportunidade de ter um pai e uma mãe. E Timóteo, ouvindo aquelas palavras, lendo aquelas palavras, teve a oportunidade de pensar em seus pais, em seu pai no caso, e valorizar aquele pai que cuidou, aquele pai que amou, aquele pai que muitas vezes se sacrificou para poder dar algo para o filho. A força que nós temos dentro de nós depende de tudo que a gente usa, de tudo que a gente tem para poder colocar em prática. Ele nos relata que as dificuldades nos tornam fortes. Nós podemos observar que muitas vezes a gente tem assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E do nada a gente vai e a gente consegue. Então as dificuldades nos tornam fortes. E voltando ao raciocínio daquelas pessoas que nos deram a oportunidade de vida, nós não podemos julgar. Muitas vezes a gente fala: mas eu não sou como meu pai, eu não sou como a minha mãe, meu pai é isso, a minha mãe é aquilo.
E eu sou o quê? Eu faço o quê com a minha vida? Eu sou melhor? Quem sou eu para julgar um ato de alguém? Eu tenho que valorizar aquelas duas pessoas que se uniram e que me deram a vida. E o que eu vou fazer da minha vida a partir de então é que vai depender de mim. É que vai dizer quem eu sou. Aquelas duas pessoas que se uniram e me deram a vida, eu vou agradecer e não julgar. Este é o ponto principal do agradecimento aos nossos antepassados, da valorização das pessoas que vieram antes da gente. A partir do momento que eu tenho a minha vida, a partir do momento que me foi dada essa oportunidade, o que eu vou fazer com a minha vida, aí sim é um problema meu. A oportunidade das escolhas. Ficar de olhos abertos para ver os benefícios que essas nossas escolhas vão nos trazer. Paulo, na sua carta a Timóteo, alerta também para a imposição das mãos. Em certo momento da carta diz Haroldo, porque eu me baseei na palestra do Haroldo, e na palestra do Haroldo ele fala que em certo momento Paulo diz da imposição das mãos. E o que seria imposição das mãos? Um passe? A imposição das mãos neste momento é uma situação onde, em determinado momento da nossa vida, a gente, através dos dons que nós temos, que através da nossa evolução nós vamos adquirindo, e através daqueles dons que Deus também vai nos emprestando, nós somos importantes na vida das pessoas. A imposição das mãos são momentos em que, em determinada situação, eu sou importante para aquela pessoa. Numa palavra, num gesto, num apoio, num livro que eu passo para a pessoa. Veja que imposição das mãos no sentido de ajuda, no sentido de se fazer presente na vida daquela pessoa. Então isso não tem preço, isso não custa. Naquele dia, no mês passado, em que eu não estava bem, cada um de vocês impôs a mão em mim. Foi uma imposição de mão. Foi um gesto onde cada um se doou. Aí está a imposição das mãos. A vida vai nos mostrando momentos em que nós temos que despertar para esta imposição de mãos. Cada momento, cada dia, cada segundo da nossa vida é um despertar. E Deus nos deu um espírito forte, um espírito de amor e um espírito de moderação, para que nós fôssemos resistentes, persistentes e não desistíssemos nunca, mas que nós tivéssemos moderação nos nossos atos. Porque veja bem, os nossos maiores inimigos e amigos de nós somos nós mesmos. Então nós temos que ter amor para conosco. Nós temos que ter força para com as nossas situações.
mas nós também temos que ter moderação para conosco também. Porque só assim, nos educando, nos aceitando, nos enxergando, nós vamos nos moldando e podendo fazer esses gestos de carinho com os outros. Nós podemos, em 5 segundos, estragar uma encarnação toda. E vamos demorar muito tempo, muitas encarnações, para recuperar esses 5 segundos que a gente estraga. Então nós temos que ter o sim, o não, muito bem colocados na nossa vida. Nós temos que ter esse espírito, essa sensação, essa melhoria muito forte dentro de nós. E o egoísmo é um sentimento que muito nos leva a nos prejudicar nessas situações. O egoísmo nos estraga. Se nós conseguirmos, através das nossas melhorias, sermos mais generosos, sermos mais amorosos, o egoísmo por si vai saindo da nossa vida. E quanto menos egoístas nós formos, mais nós vamos conseguir galgar na nossa evolução. É tudo muito matemático, vamos dizer assim. Eu me melhoro, eu vou subindo. Eu vou tirando a parte ruim, eu vou me melhorando, eu vou subindo, eu vou melhorando com o meu semelhante. Mas não é simples. Jesus mesmo disse, lembra? Numa passagem do Evangelho que ele disse que não seria fácil, mas que ele estaria conosco. Isso a gente não pode esquecer jamais. Jesus está conosco. Porém, o ser humano, ele é voraz, ele é imediatista. Eu quero agora, eu quero hoje, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ter. E a nossa função é ser. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos ser mais humanos. Nós precisamos ser e não ter. Então esse amadurecimento leva tempo. Esse amadurecimento nos faz caminhar. E Emmanuel, no livro Renúncia, ele diz o seguinte, que quem errou por amor já está no caminho do acerto. Opa! Quem que não errou por amor? Porque acho que a grande maioria da gente erra por amor, por excesso. Acho que ninguém vai errar, né? A gente erra por amor, então a gente já está no caminho certo. Só que a gente tem que ver que às vezes o amor em excesso também prejudica. O amor em excesso também sufoca tanto a gente como a pessoa que está recebendo o amor. Às vezes o amor em excesso faz a outra pessoa não respirar. E a gente acaba confundindo a vida da gente com a vida da outra pessoa e não deixa a outra pessoa caminhar. Isso também é um erro. Isso também é um problema, uma situação que a gente tem que melhorar no nosso espírito. Porque a vida é da gente, a outra vida é da outra pessoa. E o importante é que a gente não tem que ter vergonha do nosso sofrimento. Porque o sofrimento é uma bênção. A dor é uma bênção. A dor nos faz fortes, eu já disse isso lá atrás. A dor nos faz ser flexível. Porque veja bem, pensem na vida de vocês. Se a vida for certinha, eu levanto, eu tenho isso, tudo muito certo na minha vida. Eu estou na minha zona de conforto.
Está tudo muito certo na minha vida, eu não tenho problemas, eu não tenho que mudar o rumo. A partir do momento que eu tenho que mudar o rumo, que eu tenho que sair da minha zona de conforto, que eu começo a ter problemas para resolver, eu tenho que ser flexível. E essa flexibilidade com que a gente enfrenta as dificuldades que a vida nos impõe, nos transforma. Eu me lembro, eu gosto de citar fatos, lá em casa eu falo assim, nossa, você tem sempre uma história, mãe. Mas eu gosto de citar fatos porque eu lembro que quando eu casei, a gente não tinha filhos, então era tudo muito certinho. Levantava, ia trabalhar, voltava. E eu tinha uma chefe que ela falava assim, Marisa, quando você tiver filho, você não vai saber nem se você penteou o cabelo hoje de manhã. Porque tudo tão assim, né mães? Que você não sabe se você penteia o cabelo. Nossa, mas quem não tem filho fala assim, nossa, mas que exagero. Não é exagero. Porque às vezes você tem que optar, ou você come, ou você toma banho, ou você faz isso, ou você faz aquilo. São flexibilidades. Que quando você não tem essas flexibilidades para fazer, você se torna rígido. Não vou fazer. Isso comigo não vai acontecer. E quando você tem e você faz, a vida te torna mais leve, mais flexível. E ela tinha razão. Porque tinha dia que amanhecia doente, tinha dia que aconteceu alguma coisa, tinha dia... E aconteceu. E eu tinha ainda, vejam como eu era inflexível. Eu estava trabalhando, tinha uma filha de uma amiga minha que passava pela minha sala para ir no banheiro. Ela era pequenininha, ela ficava lá enquanto a mãe estava o horário da mãe. Ela passava e eu, sem perceber, fazia uma cara que acho que não era muito legal. Quando eu tive os meus meninos, que foi a razão da minha vida, meus 2 filhos adotivos, essa menina virou para a mãe e falou assim, mãe, a tia Marisa não é mais espinhosa. Eu era espinhosa. Veja bem, uma criança e o meu adjetivo, eu era espinhosa, porque ela passava e eu fazia de vez, devia ser uma bruxa, né? Cara feia, porque ela passava, tadinha, ela ia no banheiro. A Maria Fernanda, a Cristina da Lúcia, ela passa. E eu ficava irritada porque ela ia no banheiro. Mãe, ela deixou de ser espinhosa. Então as flexibilidades da vida nos torna mais suaves. Sou inflexível ainda por algumas coisas? Claro. Tem algumas coisas que a gente tem que melhorar e muito, mas as dificuldades nos tornam mais mansos, mais frágeis, mais fáceis de lidar. E às vezes a gente insiste em fazer aquilo que não tem que fazer, que não é pra gente fazer. E a gente insiste e fala, nossa, mas a vida não está dando certo. A gente está fazendo coisa que não é pra gente fazer. E a gente tema que a vida está dando errado. Meu Deus, se eu vim com um propósito para fazer, e eu faço aquele propósito, a vida vai ficar leve. Se eu vou fazer uma coisa que não é para mim, a vida vai ficar pesada. Por quê? Porque não é para mim. E às vezes não. E Deus tem os propósitos para a gente, que Ele sabe os propósitos. E se a gente deixar que Deus conduza a vida da gente, claro, a gente não vai ficar aqui esperando, ó Deus, você manda, eu estou aqui quietinho na minha. Não, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer o nosso trabalho. Mas é crer, é acreditar, é dar aquilo que Deus quer que a gente dê, a credibilidade. A vida fica tranquila. Então nós temos que deixar Deus agir na gente. E nós somos espíritos fortes. Porque lá na espiritualidade, de acordo com o Haroldo, e eu gostei, eu vou repetir, não tem nenhum espírito de cristal, daquele que quebrou, bateu, quebrou. Para chegar lá a gente tem que ser forte.
A gente tem que ficar firme. Então, nós vamos ser fortes, nós não vamos quebrar, nós não vamos morrer, porque a gente não morre. Então a dor é necessária. A dor faz parte da nossa evolução. E sem levar para o lado de nós temos que agradecer as nossas dificuldades. As dificuldades viram frutos. E nós temos que aceitar a vida como ela é. Conta-se que foi perguntado ao Chico como ele via as pessoas. Ele disse assim, como elas são. E como ele via o mundo. Ele disse, como ele é. E perguntou, e você? Eu sou do jeito que eu sou. Então, a gente tem que aprender a ver as coisas como elas são, com a simplicidade. Sem querer enfeitar. Fazer aquilo que nós viemos fazer quando nós aceitamos o nosso plano de reencarne. Eu penso que o nosso plano foi muito assim, não simples, mas foi muito elaborado, foi muito, vamos fazer isso, e chega aqui, a gente cria um monte de obstáculos, a gente cria um monte de incertezas, a gente cria um monte de insatisfações. Vamos tentar ser diferente. Vamos tentar voltar o nosso olhar para aquele plano que foi tratado, que foi criado pelo nosso Criador, que nós lá, com toda a nossa fé, com toda a nossa esperança, com toda a nossa segurança, nós aceitamos. Sabíamos que íamos ter dor, sabíamos que ia ser difícil, sabíamos que os obstáculos iam estar ali, mas nós acreditamos. E assim, Leme, o cantor, disse assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu resumo, faço hora, vou na valsa. A vida tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que o tempo que lhe falta para perceber, será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Gente, a vida não para, o nosso tempo é agora. Que nós consigamos, através dessa conexão com o alto, através dos nossos erros, através dos nossos acertos, através dessa nossa empatia que nós vamos criando com as pessoas, com esse amor que a gente vai desenvolvendo com as pessoas, que nós consigamos ser pessoas melhores, que nós consigamos trilhar esse caminho com mais tranquilidade, que nós possamos ter um pouco mais de calma, mas uma calma para se melhorar, e não uma calma
para se perder tempo. Uma paciência para se entender. Uma paciência para se dar o tempo de se melhorar. Mas não uma paciência para se perder o tempo que ainda a gente não tem. Que nós tenhamos um domingo maravilhoso, com muita paz, com muita harmonia e com muito amor. Muito obrigada.